Olá, jovens senhoras, estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Pode Sim, Senhora! Aquele podcast que fala de direito, mas também chega onde? No seu coração, com informações super importantes. Eu sou quem? A Kelly Assunção, advogada de família inclusiva, e estou aqui com a minha companheira intensa. Hello, pessoas intensas, tudo bem? Eu sou Vanessa Ponce, advogada, especialista em direito das famílias, mãe solo, e é nesse Pode Sim Senhora que a gente traz informação útil para você, para as mães, para as mulheres, para levantar sua autoestima, para o resgate e resguardo de direitos. É sobre isso que a gente fala, não é mesmo? E hoje a gente tem uma convidada, coraçãozinho palpitante aqui. Estamos mesmo, né? Foi difícil, que agenda difícil, né? Mas amiga é amiga. E hoje nós vamos receber, gente, uma amiga muito especial. E além de ser nossa amiga e mãe da Gigi Pinelli, uma estrela que vocês vão conhecer também daqui a pouco. A Cleo Born é o nome, a nossa inspiração e o nosso norte quando nós falamos de defesa de direitos das pessoas com deficiência. A Cleo é mãe da Gigi, uma jovem lindíssima com síndrome de Down, que já fez 16 anos, e ela está aqui conosco hoje, conseguiu fechar um pedacinho da sua agenda para conversar com a gente sobre as famílias das pessoas com deficiência, sobre direitos, sobre projetos e também sobre a vida da Cleo, né? Cleo, super bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui, amiga, você sabe que eu sou sua admiradora. Obrigada, Kelly, obrigada, Vanessa, obrigada a todos que nos ouvem, é um prazer muito grande estar aqui e especialmente falando da pauta, né, que nós construímos diariamente juntas, que somos grandes parceiras. Obrigada. Que prazer te receber, viu, Cleo? Olha, quando a gente estruturou esse projeto já há alguns anos e a gente tem buscado trazer pessoas que realmente agregam, que realmente levam essas, né, as informações, trazem as lutas, as batalhas, e a gente quer, porque juntas a gente é mais forte mesmo, né? Sim, isso sim. não é chavão, não é dito popular, assim. Então a gente está muito feliz, o coração bem quentinho de te receber aqui, sei que a gente vai poder aprender com as suas histórias, né, ouvir sobre a Gigi, né, e isso vai tocar o coração das pessoas, mas a gente quer também que, além de tocar o coração, que essas pessoas saibam efetivamente de seus direitos. Isso. E é através deste programa que a gente espera atingir muito público aí, para as mães não ficarem desesperadas, né? Enfim, muito bem-vinda. Tomara. E antes de falar em direito, a gente quer saber quem é a Cleo. Claro. O que te trouxe até aqui? Ser essa gigante na luta, ser essa voz ativa na sociedade, tanto aqui no Brasil quanto fora, porque você chegou da ONU há poucos dias, né, amiga? Tô sabendo, acompanhei todos os seus passos. Exatamente, em 2 meses fizemos 3 viagens internacionais, estivemos 2 vezes em Nova York, na ONU, no Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março, estivemos novamente agora em junho na COSP, que é a Conferência dos Estados Parte, que faz o monitoramento da convenção, e estivemos em Berlim, na Alemanha, num evento mundial da deficiência, lá assim, de todas as deficiências. Acompanhada de Gigi, né? Mamãe Sempre, tem que levar sua casquinha de bala. Enfim, eu tenho 2 filhos adultos, né, de um primeiro casamento, e nós queríamos muito ter uma menina. Meu companheiro tem um filho, então Giovana tem 3 irmãos homens, e a gente sonhava com uma menina, e todos os dias falava sobre isso. E eu acho que com essa força, né, com a inspiração de se buscar uma menina, veio Giovana com síndrome de Down, onde eu não conhecia nada sobre a deficiência, sobre outras, muito menos sobre a síndrome. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, onde eu estudei, nenhuma pessoa ia para a escola, pessoa com deficiência. Quando você ouvia falar de uma pessoa autista, sim, você ouvia falar, lá mora um louco, e ele estava trancafiado. E pessoas com síndrome de Down não sobreviviam, né?
Porque 50% delas nasce com defeito no coração, como Giovana nasceu com defeito total. Então, o primeiro susto é que, além de você não conhecer a deficiência, né, você recebe um filho com bastante chance de ter o defeito maior ou menor, que no caso da nossa filha é o maior defeito, DSAVT, defeito do septo atrioventricular total. E a gente já ficou sabendo logo nos primeiros dias que era cirúrgico, né, que em alguns casos fecha essa cavidade, mas no caso dela era cirúrgico, com abertura, inclusive, do peito. Então, o que choca de cara é que você precisa aprender sobre o defeito no coração, os defeitos cardiológicos na síndrome de Down. A outra população também tem, mas a incidência é muito maior na síndrome, né? Porque quase 50% tem o defeito e desses a metade precisa cirurgia. Então, sobre a síndrome, a gente não tinha tempo de pensar, tínhamos que salvar a nossa filha. E a luta do nosso movimento, que a federação vai fazer 31 anos nesse mês, ela começou com profissionais da área da saúde e da educação, e depois da saúde se buscava escola para que eles possam estar, né, nos outros espaços. Mas o primeiro passo nosso é a busca pela saúde, né, na hora que eles nascem. Mesmo quem não tem defeito, a síndrome de Down, ela traz hipotonia muscular. As pessoas com síndrome de Down têm hipotonia em todos os órgãos, internos e externos, e é por isso que elas precisam receber terapias logo nos primeiros dias de vida. Então, o segundo choque é pensar que o seu filho precise para um estímulo, e ainda bem, estávamos na capital federal, onde temos educação precoce, que se confunde, né, a educação aqui com as terapias, tinha muita discussão sobre isso. O fisioterapeuta não concorda muito com o educador físico que faz esse atendimento dentro das escolas. Hoje a gente tem um entendimento melhor sobre isso, vem conversando com os profissionais, com o nosso centro de referência, de que os dois são importantes. E a Giovana passou a receber esse atendimento com 28 dias. Ela foi para a educação precoce. Cleo, mas qual foi a reação da sua família? Do pai, dos irmãos e a sua, quando vocês conseguiram, né, a luta para salvar a vida da Gigi, deu tudo certo, e agora? O que acontece é que na hora que ela nasce, você não tem o cariótipo, você não tem a certeza, né? Você tem os traços genéticos, e como eu não sabia durante a gestação, que a mãe hoje já pode saber, com os avanços da medicina, que a pessoa, pelo exame de sangue e pelo ecocardiograma, que hoje é lei no Brasil, luta nossa de que a mãe tem direito a 2 ecocardiogramas, que ele pode trazer a possibilidade, porque se ela tiver o defeito no coração, por exemplo, já é um fator bem grande, né? Mas tem as questões faciais, tem o osso do nariz que vai mostrar, então você pode ter a possibilidade de saber pelo ecocardiograma, e essa mãe já recebeu tratamento especializado, né? Através daquela morfológica, exatamente, né, que falam. A minha médica, ela até sugeriu que eu fizesse, mas esse exame é um exame invasivo e nós preferimos não fazer. Mas ninguém tinha não se pensava nenhuma possibilidade em deficiência, era pela minha idade, porque eu tinha 42 anos, e acima de 35, a cada 70 partos, um tem síndrome de Down. O número é a cada 600, um tem síndrome de Down. Mas após os 35 anos, as mulheres engravidam menos, mas a cada 70, um tem síndrome de Down. Ele fala, a idade é um fator relevante? Não, porque tem jovens com o primeiro filho, estudantes da universidade, que recebem o primeiro filho com síndrome de Down. E é claro, a incidência é muito maior nos mais jovens, porque as mulheres engravidam mais. Mas tem esse alerta, então a nossa médica sugeriu, a gente não quis fazer. Então, quando ela nasceu, tinha os traços, mas não tinha o exame. E o cariótipo demora de 30 a 40 dias. Brasília não tem, né? O exame vai para fora. A coleta da Gigi foi para Minas Gerais. Inclusive, houve um problema no material genético. Quando ela tinha 40 dias, a gente já estava viajando para buscar recursos por conta do coração. Eu estava em Campinas, São Paulo. Nós fomos de carro para o Paraná procurar cirurgia, porque Brasília nós não tínhamos o ICDF, que nós temos hoje, que é o antigo INCOR. Depois veio um braço, né, de São Paulo, que hoje o governo do Distrito Federal assumiu,
E aqui as pessoas operavam em Goiás, operavam em São Paulo, operavam fora daqui. Nosso médico indicou a possibilidade de Curitiba, como eu tenho uma irmã lá, eu vim de lá, nós preferimos ir para lá. Mas primeiro a gente foi para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, porque nós somos muito crentes nela, e nós fomos com o Gigi com 40 dias. 40 dias. Quando o médico liberou com as primeiras vacinas, ele disse que não daria para a gente sair, nós pegamos 3 graus em Campinas, e Gigi nunca ficou doente, Gigi dormiu nessa temperatura, e fomos ao santuário, onde a gente voltou, depois que ela caminhou com 1 ano e 7 meses, e ela fez todo o percurso entre uma igreja e outra caminhando, para agradecer. Então eu estava lá, quando me ligaram, ela tinha 40 dias, dizendo que o exame dela tinha dado problema e que a gente precisava fazer nova coleta, a gente preferiu cancelar tudo e eu fiz em Curitiba, e saiu em 30 dias, então num centro genético, onde ela nasceu em abril, só em julho que eu fui ter o cariótipo. Então aí nós tínhamos conversado de segurar, de não contar para ninguém. Eu e meu marido, os médicos suspeitaram e nós falamos, não, vamos ficar de bico calado. Mas, como ela tinha hipotonia, quer dizer, você via que era uma criança diferente, o meu filho mais velho, então muito atento também. Alguns médicos ficavam muito preocupados com a questão auditiva, ela venceu os exames, então chamava a atenção, né? Repetimos o teste da orelhinha para ver se estava tudo ok. Pela hipotonia muscular é mais difícil de fazer os exames neles, né? Os primeiros exames. Aí a gente viu que não ia conseguir segurar, nós vamos conversar com um tio, que é o irmão dele, vamos contar para mais uma pessoa. E aí, quando saiu, sim, chamamos para contar, mas na verdade a gente já tinha levado um sermão do meu filho mais velho, porque foi para ele que nós contamos quando eu engravidei. Nós estamos grávidos e ele já chamou a atenção. Vocês são malucos, porque nessa idade deveria ter feito um estudo genético. E a gente engravidou de susto, quando foi o caso da Gigi. E aí, quer dizer, ainda vem a síndrome de Down, que ninguém sabia sobre essa possibilidade, ninguém esperava. Mas o meu companheiro, o Jackson, que é o pai da Gigi, ele era um militante da PAI no Paraná. Ele era produtor de peixe nessa época, ele é hemateriano, ele é extensionista rural, e ele se especializou na produção de peixe. Ele era produtor, e eles forneciam peixe para um jantar mensal para arrecadar para a PAI. E eles ajudavam a fazer esse jantar. Então, ele convivia com as pessoas com deficiência na região de Maringá, Andirá, onde ele viveu. E aí, para ele, não era tanto choque saber que ia ter um filho com síndrome de Down, pelo que ele já tinha de estrada. Para mim, que não sabia nada, a minha maior preocupação era realmente o coração, até você entender todas as implicâncias, vamos dizer, que teria para as terapias, o que vinha pela frente. Cleo, e quando foi que você percebeu que, além de ser um especialista em maternidade, você também teria que ser um especialista nos direitos da pessoa com deficiência, porque você agora tinha um propósito, né, um motivo pelo que lutar? Então, primeiro que esses primeiros anos de vida não tem como você se dedicar ao movimento, né? Eu busquei em vários lugares em Brasília, inclusive no Paraná, então há uma preponderância de atendimento das APAES, no Rio Grande do Sul, onde eu nasci, e nós fomos procurar PAI já nessa época, a PAI de Brasília, ainda bem, né? Não recebe mais as crianças pequenas, porque o lugar de criança pequena é na escola, e aqui já era para o mercado de trabalho, quando a Gigi nasceu. Era só a partir dos 16, para nós era um choque, era o que eu conhecia, né? Então eu procurei a PAI de Brasília. Nós procuramos a associação não estava funcionando, estava fechada. Então nós ficamos uns anos ainda organizando alguns grupos, trazendo palestras para Brasília, profissionais, fazendo assistência social. Nós criamos um grupo muito antes de eu estar na associação, que chamava RESAI. Fui eu que dei esse nome com S, que era uma rede solidária de ações inclusivas que a gente mantém ela até hoje. E hoje eu faço isso. Exatamente, Kelly está conosco, muitos profissionais nos ajudam, principalmente da área do direito, da educação, né, orientando as famílias. Então, eu militei antes nessa rede, que ficava mais informal, até eu entrar na associação DFDA, onde eu assumi a presidência em 2017, fiquei 2 mandatos, de 2 anos até 2021, mas já no segundo mandato eu passei a integrar a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, da qual presido agora,
Nós estamos temos 55 filiadas e estamos em todas as regiões brasileiras. Eu estou no segundo mandato. Mas é uma coisa que não é fácil para qualquer mãe a gente falar isso, porque já é difícil você receber e saber que você tem muito mais, tem que se dedicar mais nas terapias e ainda poder militar no movimento, poder ajudar os outros, né? Só uma curiosidade que a gente tem, assim, um direito que você descobriu que a sua filha tinha e que você não sabia que ela tinha. Que eu acho que isso é importante para quem vai ouvir e falar, meu Deus, como você acabou de colocar ali, anteriormente você falou, olha, as mães têm direito a 2 ecografias agora, né? Que isso foi uma conquista. Conseguimos colocar Nesse na lei. momento, qual foi um direito que você falou, nossa, minha filha tem direito a isso e eu nem sabia? E a primeira é o direito chocante que nós lutamos até hoje, né? Que ainda não está plenamente, ele não vem sendo cumprido, que é a escola, que a minha filha precisou ir para uma escola onde a educação precoce funcionava numa escola especial, né? Então a gente descobriu que as pessoas com deficiência ela têm o direito de estar na escola regular. Que inclusive para os meus filhos, quando vocês falam da família, foi um grande choque pensar que a sua irmã, no caso, tinha que ir para uma escola especial. Sim. Inclusive para eles era muito chocante isso. Ela foi com 28 dias para os estímulos, afastou com 5 meses, que ela fez a cirurgia com 6, a gente operou em Curitiba. E ainda naquele ano, com 6 meses, ela operou 4 de novembro, a Giovana foi na confraternização da escola, eu tenho foto dela sentadinha com o presente que ela ganhou da educação precoce com 7 meses, ela sentava. Então, com comparação a outros bebês, para quem fez cirurgia de peito aberto, era uma evolução muito grande. Mas aí eu tenho que dizer para vocês que quando eu liguei, a escola disse, não, você não traga, você matricule e aguarde o ano que vem. Ah, ela tem o defeito no coração. Não, eu vou aí. Sozinha ou com a minha filha? A pergunta foi, a diretora Joana, não esqueço nunca dela, que a Giovana, quando se formou, a gente estava com ela, quando terminou a educação precoce, que eu bati o pé e falei, eu vou com ela, porque ela vai. Eu descobri que ela tinha direito e ela passou então, a frequentar a educação precoce com 28 dias. A gente tem foto dela sentada em cima da mesa com os professores, quando ela foi recebida. E os estímulos foram primordiais, então eu não posso dizer, né, a gente pensar que aí era uma forma de escola, porque era o estímulo e ela funciona como rede de escola em Brasília, né, e que bom que a gente tem esse serviço. A Giovana aprendeu a sentar, a rolar, ficar de pé, a ficar mais estruturada na educação precoce, a gente agradece muito essa condição. Mas logo, quer dizer, a gente passou a estudar e descobrir todos os direitos, né? O desconto em passagem aérea, o transporte público, enfim, todos os outros mesmo que a gente não, né? Eu não tenho acesso a alguns deles, eu não estou na faixa do próprio BPC, mas orientando as famílias sobre isso, a passagem interestadual, de ônibus, né? A gente sempre ajudando as famílias. Mas a aérea a gente passou a usar, a gente orienta muita gente que tem que deslocar de um estado para outro, né? Inclusive para fazer as terapias, né? E a cirurgia cardíaca que nós não temos em todas as regiões brasileiras ainda. É uma das lutas nossa. Alguns estados do Norte e Nordeste não têm a cirurgia. As mães precisam migrar. Elas saem de Macapá e vêm operar em Brasília, vão para São Paulo, vão para o interior de São Paulo, onde a regulação manda. Algumas mães de primeira viagem, com o primeiro filho, nunca viajou de avião. Nós tivemos uma mãe que tomou o avião em Roraima e bateu aqui com a criança, tendo a repercussão que chama roxeando. Ela pegou o avião e veio embora, porque ela achou que a filha ia morrer. Ela veio. E veio durante a pandemia, chegou aqui e foi direto para a UTI da Santa Maria. E aí não tinha lugar para ficar. Aí as famílias se dissolvem, porque a mãe fica meses fora de casa. O companheiro arranja outra mulher, porque há muito tempo fica com outro filho. Quer dizer, é uma condição extremamente difícil. Que dificuldade, né? Que dificuldade. Eu fico imaginando, eu sou mãe solo, e a gente tem já as dificuldades da maternidade solo, mas ser uma mãe especial, uma mãe atípica, a carga é 3 vezes mais pesada, né? Então, assim, mas fica aqui de orientação, né? Esse episódio vai ser dedicado às mães atípicas e fica aqui a orientação. Quando a sociedade fecha uma porta, uma mãe abre a janela. Exatamente. E é isso. E a gente atua muitas janelas, muitas todos os dias, a gente muitas, escancara, né? exatamente. Por conviver, né, no meio do movimento, por estar na PAI, em contato com centenas de famílias, então os casos de direito de família chegam, né, de mães atípicas, e a maioria absoluta são mães solos.
no movimento, na associação também, e nós esquecemos até de falar, né? Ainda bem que você lembrou que a Cleo, ela é presidente da Associação Da Nacional, Federação Brasileira. Nacional, Federação Brasileira das Associações. Nosso Deus, que nome grande! É porque são as associações do Brasil que se filiam. A Federação Brasileira fica em Brasília. Você também vê esse movimento? A gente tem muitos estudos hoje que diz que mais de 60% das mães com filhos com deficiência são abandonadas pelos companheiros na caminhada. E quando a gente fala abandonado, né, Van, são abandonadas que eles não querem nem conviver, para pagar a pensão é uma dificuldade. Aqui também, onde eu convivo, também a gente observa que é desse jeito. E na federação, nas famílias que você tem acesso, como é essa questão da guarda, da convivência familiar, como você vê essa situação? Isso não é só na síndrome de Down, mas a gente percebe, e na síndrome de Down a gente acha que vem mudando, porque a gente vai mostrando todos os dias, né? A mídia tem ajudado muito a gente, as redes sociais, para o bem e para o mal, a gente fala quando a gente souber usar, que é possível, né? Que essa pessoa pode ser produtiva, que essa pessoa pode se desenvolver, porque numa sociedade patriarcal machista como é a nossa, os homens culturalmente, né? Eles querem que o seu filho seja, quer dizer, todos nós queremos o melhor, o perfeito, que é aquele que você espera, né? Aí o pódio é o melhor lugar para todos. A gente sabe disso no esporte, não é? Quem vai receber o troféu, na passarela, que são umas coisas, né? Bem difíceis de se almejar, é aquilo que você quer para o seu filho, para o seu ente. E aí, o que acontece? Numa sociedade da forma que nós vivemos, com a cobrança dura, de que todos têm que se desenvolver, tem que ser o primeiro, né? O pai, ele foge, ele escapa. E a mãe vai fazer o quê? Ela não consegue jogar o filho com a bacia fora, eu falo a bacia com o filho, né? No colo da mãe fica. A mãe precisa afastar, que foi o meu caso, né? Eu pedi conta e saí do mercado de trabalho, mas nós decidimos, conversando, que o pai sendo servidor público, a gente ia segurar a onda. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos, com carteira assinada, então eu tinha o tempo de serviço para a contagem de aposentadoria do INSS e eu não tinha idade. Quando deu os 48, então eu me aposentei, mas eu recebo a metade do teto, um absurdo. E aí o custo é 3 vezes mais, né? E o orçamento em casa é 3 vezes menos, exatamente. Mas a gente optou por isso, para que eu ficasse com ela. Daí você pensa em uma mãe, né, que trabalha até de diarista, como é que ela tem que se virar quando o companheiro vai embora. Mas o companheiro não sabe o tanto que ele perde, né? O quanto que essas pessoas têm para nos ensinar. E que aí é muito mais a sociedade que bota medo, a própria família, né? Que não aceita. Então, pensa, agora nasceu um inválido, agora nasceu um dependente eterno. O que será da minha vida? Então, ele vai embora buscar outra coisa. É muito mais a fuga, o medo, a história do luto, que as pessoas falam, que eu falo que eu não tive tempo de ter luto. Talvez tivesse que tratar isso, porque a gente tinha que cuidar da questão da saúde. Eu acho que, eu falo que até vem as coisas casadas, você não tem nem tempo de pensar na síndrome, né? Na nossa idade, nós tínhamos que pensar primeiro na vida dela e entender o que estava por trás para poder estimular. Agora, vai dizer que é fácil? Para o outro filho também não é. O outro filho também precisa de terapia, o outro filho também precisa de vários atendimentos. Ele também precisa ir para as consultas. Muitos deles precisam também ir para vários estímulos. Hoje não se coloca os meninos na academia também, né? Desde cedo, levar para o futebol. Então, você tem que pensar que o filho com deficiência tem um pouco mais dessa carga. É o fim do mundo? Não. É possível? Os casos estão aí todos os dias que comprovam. A importância da família toda estar em volta. E aí a gente fala muito de inclusão, mas a própria família não aceita. Aí eu falo da porta para fora. E dentro de casa ninguém sabe o que acontece. O que mais se fala hoje que na própria festa de aniversário eles não são convidados. Exatamente. E aí eu exijo da escola, eu exijo do poder público, mas eu não faço o meu papel. Mas a gente avançou. Esse final de semana eu venho do encontro do Sul, dos 3 estados do Sul de autodefensores, porque a federação no início ela foi criada por pais e profissionais, que eu falei aqui no início, e muito raramente alguma pessoa com síndrome de Down. A gente tinha Liane Colares, que é um exemplo para nós, que hoje tem
62 anos, os pais moram aqui em Brasília, eles já têm mais de 80. Foi ele que criou a Secretaria de Educação Especial no MEC, que ele disse que quando eles ofereciam dinheiro para os municípios para a educação, os prefeitos diziam, para quê? Na minha cidade não tem nenhum deficiente, era o termo, não tem nenhum deficiente, né, que não se usa mais, pessoa com deficiência, porque é onde que eles estavam trancafiados. Nas instituições, né? E aí a federação veio mudando, porque nós tivemos a LBI, tivemos a convenção, antes que o Brasil é signatário da Convenção pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, que diz que todos podem estar, e aí o termo que nós começamos aqui no início, nada sobre nós sem nós, eles precisam participar e opinar. Então a federação veio trabalhando para que eles possam estar nos espaços, e aí nós temos um trabalho para que eles sejam autodefensores, que eles possam se defender e defender o segmento. Então eu venho do encontro de em torno de 100 pessoas, e a gente fala, nós avançamos na lei, então conseguimos na Constituição, na Lei Brasileira de Inclusão, na Convenção, e agora, o que é que nós precisamos de legislação, que nós precisamos ainda que todas essas sejam cumpridas, que nem todos os capítulos ainda estão regulamentados, precisamos muita coisa. Agora é o capacitismo, que é uma coisa nova, a lei de capacitismo que nós estamos pedindo, essa legislação. E já tem um PL tramitando, e o deputado Duarte Júnior, que é pai de uma criança com síndrome de Down, está tentando as assinaturas para uma PEC, para a gente igualar o capacitismo ao racismo no nivelamento da pena. E é tudo que nós queremos. Eu vou dizer que eu quero penalizar o poder público? Não, eu quero penalizar todas as famílias também, os irmãos que não atendem seus irmãos, na falta dos pais. E quando né? você fala essa questão dos irmãos da família que não atendem os seus irmãos com deficiência, isso está ficando tão grave, né, e tão escancarado. Por quê? Porque os pais estão indo embora. Porque eles estão vivendo mais, eles não viviam agora com as terapias, eles vivem mais e agora. Agora a vida está sendo mais longa, com mais saúde, com mais qualidade de vida. E aí começa a chegar nos escritórios situações que você... surreais, que você não acredita, né? Escandalosas. Não quero ficar com meu irmão, mas eu quero receber a pensão do meu irmão. Sim. Quando você vai pesquisar, vai atrás... Um atendido está internado em um lar de idosos e a família está recebendo aquela pensão que era para dar qualidade de vida. Mas, por outro lado, também cabe a nós, né, que estamos nos movimentos inclusivos, trabalhar com essas famílias. Aqui na PAI a gente faz grupos de famílias e grupos de irmãos, justamente para já trazer essa sensibilidade. Olha, você vai cuidar do seu irmão, você vai cuidar. E como cuidar? Porque eles vivem nessa correria. Ninguém tem tempo, cada um tem sua profissão, sua vida. E aí, como você vai equalizar essa sua vida corrida para dar aquela desacelerada, porque o seu irmão ou sua irmã com deficiência, seja ela qual for a deficiência, né, intelectual, síndrome de Down, autistas, que precisam dessa atenção, né? Porque às vezes os pais, nós pais, nós mães, nós fazemos assim na nossa cria, né, para defender do mundo, e às vezes nós não ensinamos eles a serem autônomos e independentes. Essa é a fala da autodefensoria, deles poderem se defender, deles serem um cidadão e realmente buscarem seus direitos e atuarem no dia a dia. Então, nós temos essa lei, que a gente quer demais que ela aconteça, são os 3 entes que estão na lei. A responsabilidade da inclusão é da família, da sociedade e do poder público, não é? Não adianta eu bater na porta do governador, a família não faz por onde. Fácil não é, a família precisa estar junto. Não está acontecendo, nós temos o Poder Judiciário, para isso que existe o Poder Judiciário, para isso que existe o Ministério Público, para isso que existe a Defensoria Pública. A escola da Gigi não tinha a EE, que para a inclusão acontecer, nós precisamos de salas de recursos, que é o termo mais conhecido, é a educação especializada, né? Atendimento educacional especializado, que deveria acontecer dentro da escola, mas o poder público não tem essas condições ainda não chegamos nisso, as instituições fazem, nós não temos nada contra, inclusive que a PAI faça, a Pestalozzi faça, outras instituições aqui em Brasília faz isso, a Ampare faz, a PAED faz,
mas é contraturno, horário de escola, nós defendemos que todos devem estar e eles têm direito de conviver com seus pares dentro da sua idade, nada de colocar o menino de 11 com o menino de 6 com o menino de 7, porque existem pesquisas que comprovam que ele se desenvolve, especialmente na deficiência intelectual, na observação, e nós sabemos que qualquer criança copia a outra, do que a outra faz. Vive em sociedade, né? Aí a gente ouve de escola, por que você separa a saída das pessoas com deficiência? Ah, porque os outros empurram, porque elas vão atropelar. E coloca aí horário diferenciado, faz ele sair de mão dada com a pessoa com cadeirante, com a pessoa com síndrome de Down, vai lanchar junto para ver a dificuldade dele. Nós vamos ter uma sociedade muito melhor, com mais respeito, se todos conviverem. E o que eu falo sempre é que a deficiência pode cair no seu colo a qualquer momento. Eu falei da questão do AE da Gigi, eu fui para a Defensoria Pública e garanti professores na sala de recurso, nós temos de humanas e de exatas no contraturno para 34 alunos. Eu não fui pedir só para minha filha. A escola tem 34 alunos com deficiência, então quem que estava perdendo, né? A gente conseguiu isso. E é você lembrar, inclusive para os profissionais, eu falo lá dentro, de que amanhã não vai nascer no seu colo. A pessoa vai ter o diagnóstico do autismo, na sua família vai entrar, lá no seu condomínio, você vai ter que estar dentro das regras para receber uma pessoa autista. Não é melhor você saber e conhecer do que agora aquilo que não me toca, não me interessa, né? Como eu não conhecia, não convivia, é muito melhor você saber. O conhecimento não vai sobrar, né? Sim, é importante, acho que a gente tocar aqui, você colocou bem desse tripé, né? Sociedade, família, exatamente. Né? E poder judiciário, porque a gente que lida, né, nas varas de família, é muito recorrente ver nos processos de guarda, não, mas esse filho vai ficar com a mãe porque ela tem melhores condições de cuidar, porque é ela que vai levar na terapia, e eles somem, os pais somem, a família extensa some, a rede de apoio some. Você estava aí falando e eu me reportei aqui um caso, eu tenho uma tia que cuida de uma pessoa com deficiência, ela já nasceu com deficiência cerebral, epilético, recentemente agora, ele já está maior, acompanhei o processo dela de tentar essa inclusão numa escola, né, comum para socializar, enfim, para tudo isso que a gente está colocando aqui. Chegou um momento que a escola realmente não aceitou mais, não quis mais, e ela batalhando, para inclusive ter uma pensão que pudesse dar um suporte com ecoterapia, com outras coisas, com o pai, né, ali para esse lado. O pai desapareceu, e eu estou num processo agora de execução com ele, mas assim, o cúmulo do absurdo, é tão absurda a situação, de um pai que pede demissão para não pagar. Eu conheço vários. Gente, isso é de porque ele fica autônomo para poder dar aquele valor mínimo, que a criança recebe R$200, R$300. Aí ele agora está condenado numa ação a pagar 110% do salário mínimo, e ele simplesmente pediu demissão da prefeitura que ele trabalhava, né? Durante um tempo o avô paterno ajudou a pagar essa pensão para esse filho não ser preso. Sim. E agora não tem mais o avô morreu. E agora o encargo voltou todo para ele, o avô pagava sem nenhuma obrigação legal, mas o avô pagava, e aí agora voltou o encargo para ele, ele pediu demissão. Então, assim, e a gente escuta ainda nas varas de família a história de que não, a mãe tem mais condição, a mãe, porque isso a mãe que está preparada, a mãe abarca, né, isso daqui, puxa e a responsabilidade, gente puxa a responsabilidade que não é só nossa. E é por isso essa mudança de pensamento, de que a maternidade ela é capaz de tudo, é a maternidade é que tem que dar conta. Gente, não é só a maternidade, né? A família. E quando também. a gente fala também no machismo estrutural, ele está também no judiciário. Com certeza. Os juízes, eles são extremamente machistas, difíceis. Por exemplo, uma criança com deficiência, ela não vai ter o mesmo valor da pensão do seu irmão, que não tem deficiência. Sim. São gastos totalmente diferentes. E a gente ainda vê juízes falando, é igual, é a mesma porcentagem, não existe diferença entre filhos. E é mesmo a gente provando com laudos,
com as terapias, com toda a dificuldade, e ainda tem que falar do Não, isso está em todos os setores da sociedade. Lá na escola você então. vai ouvir também que é melhor que a mãe, atendo. A mãe é que vai tá mais preparada, porque ninguém está. E quem cuida dessa mãe, Cléo? Exatamente, ninguém Quem lembra cuida? dela que não tem um minuto das 24 horas do dia. Aí a eu gente falo, né? começa a ver, né, nas As mídias, questões mentais. as questões mentais, as mães tirando a própria vida e tirando a vida do seu filho por desespero. Desespero. Quem vai cuidar desse filho? Se nem dentro da família, como você falou, o capacitismo ele começa dentro da família. Por isso que é muito importante a lei anticapacitismo, porque ela tem que enquadrar todo mundo. Eu várias vezes usava esse termo que eu não queria ir embora daqui da terra sem construir essa lei, porque precisa, todos têm que ter essa responsabilidade sobre os cidadãos que nascem com deficiência. Gente, é um percentual significativo e eles são pessoas, é uma questão de direitos e de direitos humanos. Ali é uma pessoa que está, e ela paga impostos. Quando minha filha foi para a passarela, Giovana começou a desfilar aos 2 anos, ela caminhou com 1 ano e 7, e com 2 ela fez o primeiro desfile, e ela agenciou com 5 anos, a gente fez vários trabalhos já para livro inclusivo, que virou filme, Giovana faz várias propagandas, mas a gente logo cedo entendeu essa coisa, que ela é uma pagadora de impostos. Se ela está na passarela, lá tem um imposto embutido no seu sapato, na roupa, na maquiagem que eles usam. Se eles são pagadores de impostos, por que é que eles não têm o mesmo direito de estar na passarela com os demais? Exatamente. Então, é isso que nós temos que cobrar da sociedade. Ali tem um cidadão pagador de imposto, aquela família também está, da sua forma, pagando impostos, ela precisa ter os seus direitos garantidos. Agora, isso é só a gente disseminando, tirando esse estigma, né? Por isso que na síndrome de Down a gente vê bastante pais já começando a participar, são pais que levam para as terapias, porque também alcançamos o direito da redução de jornada dos servidores públicos. Então, são coisas que vêm sendo construídas que aí o pai usa desse direito, ele acaba fazendo, né? Que talvez em outra época fosse mais complexo, até para o pai. Um paralelo até com a questão da licença paternidade. Agora, a licença paternidade, você vê, quando o Gigi nasceu, eram 5 dias. Eu moro numa cidade satélite, quer dizer, distante. Você veja como fica uma mãe com uma filha com defeito no coração, sozinha, sendo que disseram para mim que numa mamada ela poderia rochear, que é a hora que eles acabam falecendo. E você sozinha ia dar mamar para sua filha, sendo que o pai fica 5 dias. Então a gente avançou na licença, nesse direito da redução, talvez o pai poder ficar um pouco mais, né? A gente tem trazido muito das coisas, das atividades físicas, do benefício que tem para eles, das artes, da música. Então, muitos deles, os pais compartilham disso, né? O pai da Gigi toca um instrumento, com isso foi aprender vários outros, vai com ela para aula de tambores, né? Porque são atividades, o futsal DAO que nós criamos em Brasília, temos um time de futsal DAO, os pais, lá tem mais pais presentes e tios do que mulheres, é a única atividade que eu conheço que foi criado o futsal DAO no Brasil. Eu até demorei a entender que o futsal trazia inclusão, porque as pessoas são só síndrome de Down, porque ele é um esporte considerado dentro da Paralimpíada que tem que ser só pessoa com síndrome de Down, não posso misturar outra deficiência. Mas existe inclusão sim, porque tem uma equipe, porque ele vai com um familiar e acaba ficando, ele viaja de um lugar para o outro, muitas vezes ele tem que ir sozinho, ele tem que fazer a mala dele, ele não amarra a chuteira, ele chega lá, o treinador vai ajudar a primeira vez, a segunda vez, na terceira ele faz, a autoestima sobe, ele vê os outros fazendo, e a gente acabou criando, porque o futsal do Brasil, que é campeão mundial 3 vezes, é a nossa filiada, a gente criou aqui em Brasília. Então é um espaço que tem mais homens, você veja, então chamou a atenção isso. Sim. Até vai ter matéria lá agora da televisão nesse final de semana, que a gente está fazendo aniversário esse mês, de mostrar isso, que tem muita participação dos pais. Raridade, é uma atividade que traz isso. Mas aí tem outras, né? Tem o barco, tem o lago, tem terapias que dá para ir a família, para você levar o pai, para você incluir para o pai ver também que não é esse mundo escabroso que pinta, né? Porque você ver os outros também, tentar buscar para o seu filho. Nós temos a pessoa com síndrome de Down, que é DJ, nós temos a pessoa que dança do ventre, então, tem na outra ele população. Pode ser o que ele quiser, né? Assim, nós temos limitações
Todos Também, nós. todos nós temos E eu limitações. falo Aquela é também muito boa no tango. Eu sou muito boa no funk. Olha aí. Eu danço. Eu ela gosto de canta. mentira, eu falo, você gosta de pudim, olha aí, ó. Aí um gosta de exatas, o outro gosta de arte. E aí, Exato. você tem que dar oportunidade para todos. Exato, é né? importante também as pessoas saberem que desse conjunto, né, de terapias, de esporte, de tudo, quando da fixação da pensão, não é só que hoje a gente tem, né, a questão do judiciário da pensão, toda pensão é fixada em 30% do salário mínimo, ou 30% da remuneração. Não é isso, gente. Pensão, a gente vive falando, é de acordo com as necessidades e as possibilidades. Uma pessoa com deficiência, ela tem necessidades Maiores, diferenciados. maiores. E como que você leva isso para o judiciário? Levando através de laudos, Das né, despesas as despesas, médicas, a de planilha com as transporte. despesas. A gente está sempre falando, um filho não é igual ao outro, sendo com deficiência ou sem deficiência, uma pessoa com deficiência ou sem deficiência. Nós temos mãe com filho internado que ela precisa andar de Uber, que ela não pode ficar exposta ao ônibus, né? Ou para a criança não levar bactéria para dentro do hospital. Então, você veja o custo de uma pessoa ficar com o filho internado. E não é luxo, é necessidade. Não é, tá fazendo isso por Exato. necessidade. E ser mãe de uma criança, de um jovem, né, de uma pessoa com deficiência, não é um fardo, né? Não, é isso que a você gente precisa descobrir propagar. todos os dias. exatamente a sua força, porque aí é onde você vai descobrir a sua força, porque a gente tem que lutar. Nós falamos muito nesse encontro, mas aí mesmo com tudo que se avançou, tem que ter uma coisinha junto, né? No avanço da legislação, da sociedade, que se não tiver aqui, o coração também não vai, né? Você precisa ter o coração no meio do profissional, do familiar, de entender isso. E essa coisa do abraçar e abarcar não é o melhor caminho, né? Isso a gente fez, oficina, a gente incluiu lá os pais, os familiares que estavam no encontro, fizemos a tarefinha de casa em grupo. Não é o melhor caminho, porque você guardar seu filho na caixinha de medo do mundo, amanhã você não vai estar aqui, que é o que nós falamos no início. Alguns não têm, são filhos únicos, como é que vai fazer? Então é muito melhor você ensinar ele a passar uma rua, você fritar um ovo, que seja, né, fazer seu arrozinho, do que depois ele enfrentar que tipo de situação. E a outra é compartilhar, é oportunizar e passar isso para a família, para os irmãos. Nós comentamos hoje de um caso que não fica nunca, então não conhece nada sobre a vida da pessoa, não sabe nem onde estão os papéis na falta do pai e da mãe. Né? Agora, se você der essa oportunidade de convivência aos poucos, de como ele é, porque precisa descobrir os tempos dele, a forma que ele vive, né? Isso não é só não... convivência, né? Exatamente. Então, de vez em quando. É um papel quando. importante das instituições também, né? Exatamente. Às vezes as instituições estão ali naquela briga, naquele negócio, educação, educação. Eu vejo tanto o papel das instituições para esse lado social. Também, para esse lado da assistência social. Ensinar essas famílias, acolher essas famílias para ensiná-las a ser rede de apoio. Sim. Porque eles precisam compartilhar essas informações que ali está um ser que chegou diferente. E aí tem que ver a forma dele ser tratado, de ser encaminhado. É a família que precisa se adaptar a essa forma diferente. A escola, a mesma coisa. De viver. E isso só se faz como? Convivendo e disseminando informação. Então, eu acho que é tão importante isso que a gente está fazendo hoje. E que bom e ele não tem culpa de ter nascido com deficiência, né? Porque convenção, a deficiência está nas barreiras, no meio, né? Que ele vai enfrentar. Não é ele, ali está um corpo que chegou diferente. E eu penso que a acessibilidade atitudinal é, sem sombra de dúvida, a mais importante. Porque é só com a mudança de atitude, com a mudança de mentalidade que a gente vai conseguir mudar essa nossa sociedade. E começa onde? Na família e lá na educação. Eu preciso ter uma educação inclusiva para eu ensinar para as crianças que é normal ser diferente. Porque talvez lá na família dela não tenha deficiência, mas vai ter uma doença, vai chegar no Alzheimer, uma tia, e né, alguém que vai precisar ficar numa cadeira de rodas. Eu quebrei um pé, fiquei na cadeira de rodas, só aí eu vou ver como são as barreiras de uma pessoa que precisa usar uma cadeira de rodas. Eu queria fazer uma perguntinha, assim, se você puder. A gente falou muito da questão da importância da rede de apoio e tudo, mas, por exemplo, a gente também falou desses pais que abandonam
Sim. né? E quando recebe esse diagnóstico. Eu queria que você desse um conselho ali, olhasse para aquela câmera, para uma mãe que está agora num processo de que recebeu esse diagnóstico e está em processo de separação. Ai. Que vai entrar nessa luta agora, não só pelo filho, né? Mas que vai estar se sentindo sozinha nesse momento agora de separação, desse companheiro que até então era um companheiro, que agora está lhe virando as costas porque teve um diagnóstico de um filho, né, que vai nascer uma pessoa com deficiência. Eu queria que você desse um conselho para essa mãe. Então, que ela busque uma instituição, né, onde tem um grupo, um movimento organizado, uma rede, para que ela possa compartilhar, dividir e segurar esse tal fardo que a sociedade fala tanto, né, que quando chega para ela, a gente reconhece que é um peso sim, mas nós não podemos tratar os nossos filhos ou o nosso familiar dessa forma. Mas eu também sou separada, eu queria dizer que eu me relaciono. O pai do meu filho, que mora aqui em Brasília, quando Giovana nasceu, ele foi visitar Giovana. A gente convive. Então, assim, a esposa dele, eles viajam, traz presentes para ela, porque vai ser muito melhor para todo mundo. O que eu diria é que você precisa tentar dialogar. Se você vai conseguir, eu não sei. Eu sei que o judiciário pode corrigir na questão financeira, né? Em alguns casos, nem tanto. Mas a convivência não tem preço. Para essa pessoa, ela não tem culpa. E o pai também, na sociedade, da forma que está na cultura. Quando eu penso no meu pai, a forma que ele viveu, a forma que ele nos educou, vários erros que ele teve, que eu considero erro, talvez para ele não era. Quando ele nasceu, a forma que ele também, a família dele que veio de fora, o avô que chegou aqui, a história do pai dele, talvez é aquilo que foi possível, né? Que ele tentou fazer o melhor, eu acredito sempre. Porque ele fazia um esforço enorme, nós éramos 8 filhos para comprar uniforme no início do ano, porque todo mundo estudasse. Então, às vezes a gente imagina que nesse atrito, nesse conflito, que o melhor seja afastar, né, que bota uma pedra em cima que nunca mais vai ver, e a gente vê muitas pessoas depois com 40, com 50, buscando seu familiar, querendo encontrar seu pai, querendo encontrar seu irmão, pessoas que foram para outros países e que estão atrás de encontrar seu familiar, porque o laço de sangue, o laço de família não tem preço, então não tem dinheiro que pague. Agora, é óbvio, nós sabemos que tem casos bem complexos, né, e complicados, e na maioria das vezes, e aí dá para dizer, na maioria das vezes, sobra para a mãe, sim, que ela não tem alternativa, e aí, para isso, nós temos o judiciário para corrigir, né, então, que essa rede de apoio possa encaminhar para isso, para ela buscar, eu acho né, que reparar. O que fica desse episódio, né, Kelly, eu vou deixar para você encerrar, até porque estou aqui com o nome. Não tem jeito de não emocionar, né? Mas eu acho que o que fica para você que é uma mãe, que ouviu que o seu filho é um fardo, ou que você às vezes até escutou, como eu já ouvi em casos que atuei, de que é um castigo. Sim, ainda tem que você vá atrás dessa rede de apoio, sim, da família, do judiciário. Mas não abra mão do judiciário para poder reparar. Não abra mão, isso mesmo. De nenhum direito, isso. Nenhum. Isso. Busque informação, seja através das redes. Hoje você colocou que as redes são importantes para fomentar essa informação, para chegar ao seu conhecimento de direitos que você nem sabia que seu filho tinha. Busque a ajuda de um advogado, a defensoria pública, se você não tem recurso, mas vá em busca de se informar e de garantir esses direitos. Vá atrás dessas associações que podem te orientar. Ficam até com questões de saúde. Sim. O menino tem o pé achatado, o pé torto, precisava de uma bota ortopédica, o pai não está ajudando. Gente, isso não tem preço. Vá atrás de cobrar isso do poder público e da ajuda, sim, do seu companheiro, da sua companheira, não sei qual era a sua relação que você tinha anterior, porque senão quem é o mais prejudicado nessa história? Exato. E para isso existe a lei. Eu acho que se não tem, né, os caminhos são, isso eu defendo sempre, o diálogo mesmo com o poder público, com a escola, a gente sempre procura ser parceiro. Vai fazer reunião, né? Não deu, tem outro caminho, é para isso que existe. E informação é poder, né? A gente, quando está inserida nessa rede de apoio,
é mais fácil, porque um dá a mão pro outro e a gente se ajuda e a gente pode ajudar tanta gente, né? Exatamente. E que a mãe ou o familiar tire também o seu tempo pensando que não fique só o tempo todo centrado desse fardo que as pessoas falam. E aproveite o momento da terapia, o momento da escola, para ela tirar um minutinho para ela, para respirar, para sentar no chão, se for possível, para orar, chorar. Respirar profundamente faz bem, né? Ter espiritualidade faz bem. Para ela ler, né? Buscar mais informação, que ela também consiga centrar para ter forças. Porque às vezes a rotina ela é tão dura, ela é tão pesada que a pessoa entra naquele ritmo e não tem tempo mais para ela, esquece que ela existe. Cantar, né? por exemplo, é uma coisa maravilhosa, né? Para espantar os males. Então, estamos chegando no final. Olha, gente, a Cléudia tem a Gigi aparecer aqui. Vem, Giovana. Para o nosso público. Vem dar um oi. Vem cá, Gigi, pega ela ali. Olha o fiozinho aí. Isso. Vem aqui, ó, pertinho da mamãe. Ali pertinho da mamãe. Fala aí, olhando para essa câmera aí, o que você faz? O que a Giovana faz de atividades? Você vai aonde todos os dias? Para onde? Futsal. Batuque, os tambores. É o quê? O samba, minha filha. Oh, dança! Muito bem. O que mais? E a escola? E a escola? Muito bem, Gigi. Fonoaudiólogo. Como também, O que mais? E o comum. Comum! Gigi, eu preciso de um comum também. Gigi, é de matemática? Muito obrigada, Gigi. E ainda aqui, o que mais que você faz? Olha lá. Diz. Ai, gente. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Gigi. Obrigada eu. Muito bom. Você mora no meu coração, né? Gente, um beijo para vocês, obrigada pela audiência e a gente encontra vocês de novo daqui a pouco, né, amiga? Daqui a pouco, no próximo episódio. Tchau, Siga tchau. o nosso Pode Sim Senhora, se informe, porque informação é poder. Isso aí. Beijo. Tchau, tchau.